temos estado a caminhar em Mateus capítulo 19. Começámos a falar no texto em que estamos, que é do versículo 1 ao versículo 12, esta é a terceira vez, e está inserido numa secção maior do livro de Mateus, que começou no capítulo 18, em que fala sobre a comunidade do Reino de Deus. E nós temos estado a ver desde o capítulo 18 até agora sobre como a comunidade da Igreja é uma comunidade diferente de qualquer outra comunidade que exista sobre a face da Terra. Okay? Temos estado a ver que é diferente e porque é que é diferente. E na comunidade do Reino nós vimos, eu não vou fazer toda a recapitulação desde o capítulo 18, já fiz isso, penso, da outra vez, mas nesta parte do capítulo 19 nós temos visto como os integrantes do reino vivem os seus relacionamentos, okay? Como eles vivem os seus relacionamentos tanto para glorificarem a Deus como para servir o próximo. Então aquilo que nós vemos que deve gerir os relacionamentos na comunidade do reino e que a faz diferente de qualquer outra comunidade é o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. E isto tem implicações para os relacionamentos. Na comunidade do reino nós vimos o casamento entre um homem e uma mulher deve ser um reflexo do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Nós vimos isso. Onde à luz do amor sacrificial de Cristo, ambos se amam sacrificialmente e se doam um ao outro sacrificialmente. E o casamento deles então torna-se um solo para florescimento, para crescimento tanto do próprio casal, quanto filhos, se eles existirem, quanto para familiares que estejam à volta e para a própria comunidade da igreja onde esse casal está inserido. Onde existe esta dinâmica em que se ama sacrificialmente com o amor de Cristo no casal, isso vai transbordar para fora. Por ser uma instituição divina, como nós vimos, que é uma instituição divina, o casamento, não o casamento entre dois crentes, mas o casamento entre um homem e uma mulher, mesmo que não sejam crentes, é uma instituição divina. Começou lá do Éden. Foi dado à humanidade esta bênção. Então, por ser uma instituição divina, por ser cheio de tantas bênçãos, de privilégios, que é o casamento, então ele deve ser valorizado ao ponto de se fugir de tudo aquilo que o possa destruir, por meio do divórcio. Foi isto que nós vimos. E a discussão com Jesus, na altura, que os fariseus trouxeram, foi se podia divorciar por qualquer motivo. Isto porque era uma prática da sociedade da altura, um divórcio facilitado. Embora houvesse outra escola de pensamento, a maioria praticava um divórcio sob quaisquer motivos. E nós percebemos que na comunidade do reino, o divórcio não passa de uma concessão, o divórcio não é um requisito, o divórcio não é o caminho desejável e que aquilo que de facto reflete mais o Evangelho, na presença de uma falha grave contra o outro, no caso de um adultério, aquilo que reflete mais o Evangelho é quando a restauração, é quando o perdão é dado. É quando o ofendido perdoa porque ele próprio foi perdoado por Deus de uma forma muito maior do que aquela que ele é chamado a perdoar o cônjuge que falhou para com ele. Por isso a comunidade no reino, nos casamentos da comunidade do reino, o que deve imperar é o perdão. Foi isto que nós vimos. E o divórcio deve-se fugir dele à força toda. E o divórcio não é o melhor caminho. Pode acontecer só, diz Jesus, em caso de adultério, em caso de infidelidade, mas nem é a melhor opção. Aquilo que vai glorificar mais a Deus é a via do perdão. Okay? Foi isso que nós vimos. E hoje nós vamos ver um outro estatuto civil. Vimos casados, vimos divorciados e agora vamos ver como se vive a vida solteira na comunidade do reino. Como viver uma vida solteira. Ou seja, todos aqueles que não estão casados. Isto inclui aqueles que nunca tiveram ninguém, inclui aqueles que eventualmente tenham divorciado, inclui aqueles que estejam viúvos, inclui todos aqueles que não são casados. Portanto, inclui uma boa parte da nossa comunidade aqui. Então, é isso que nós vamos falar. O que é que Jesus afirma sobre como deve ser uma vida solteira de quem faz parte da comunidade do reino? E aqueles que não casaram também ainda são solteiros. Então, não pensem que isto não é para vocês. Também é. Okay? Então, vamos ler do versículo 1 de Mateus 19. Mateus 19, versículo 1. E diz assim: Tendo falado essas palavras,
Partiu da Galileia e foi para a região da Judeia, para o outro lado do Jordão. E grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o colocaram à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e ordenou por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. E vamos parar aqui só para explicar exatamente o contexto. Os líderes religiosos, os fariseus, queriam descredibilizar Jesus. Okay? Esta era a tarefa máxima da vida deles, era descredibilizar Jesus diante de toda a gente. E a forma como eles aqui nesta passagem vão fazer é quererem colocar numa situação Jesus em que pode comprometer a ele e ao seu ministério por causa da sua posição sobre o divórcio. Isto porque a maioria, a visão popular sobre o divórcio era esta de que se pode divorciar por qualquer motivo. E Jesus tinha uma posição diferente, como nós vamos ver. Jesus tem uma posição mais restrita, em que vai dizer o divórcio é por causa da dureza do coração, ou seja, uma concessão, nem é um requisito, e só em caso de infidelidade. Então Jesus fecha bastante as portas ao divórcio. E isto aqui, eles sabiam que podia deixar Jesus numa situação ruim para ele. Agora, o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai mostrar desde a criação. Jesus vai trazer a base teológica para a sua afirmação. Okay? E isto nos mostra que as pessoas à nossa volta têm que ser conquistadas não pela opinião popular, mas por aquilo que as Escrituras dizem. A nossa argumentação deve ser essa. Okay? Aquilo que a Bíblia diz. Então Jesus vai buscar a criação. Que Deus fez homem e mulher e os uniu numa só carne. Foi isso que nós vimos da outra vez. E fez isso para bênção, para felicidade, para prazer do homem e da mulher e para multiplicação. Então Jesus fecha essa linha de pensamento ao dizer que quando Deus junta duas pessoas, que ninguém traga um corte sobre esse relacionamento. Então, os fariseus não vão ficar contentes e vão argumentar. E é isso que nós vamos ver. O argumento dos fariseus, versículos 7 a 9. Eles lhe responderam: então, por que é que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-lo embora? Ele lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. Jesus foi buscar a Bíblia para eles. Eles também foram buscar a Bíblia para Jesus. Ok? O diabo também faz isto. Nós vemos o diabo a fazer isto com Jesus lá na tentação no deserto. Então, lá pelo facto de se ir buscar a Bíblia, não quer dizer que se esteja correto. Temos que ter uma interpretação correta em que as Escrituras se interpretam a elas mesmas. E o que Jesus vai então dizer ao argumento dos fariseus que foram buscar o que Moisés tinha afirmado é que Moisés apenas concedeu e foi por causa da dureza do coração. Mas não é aquilo que estava na intenção de Deus no início. Aliás, Malaquias vai dizer que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Então a Bíblia interpreta-se ela mesma. Então é aí que Jesus vai dizer que o divórcio só pode acontecer como uma concessão, algo indesejável, a pior solução, tendo por base a infidelidade, só. É uma saída, mas só em último caso. E os versículos seguintes mostram a reação dos discípulos, e este é o nosso texto de hoje. Os discípulos vão reagir a isto que Jesus disse, porque os discípulos estavam mergulhados na cultura deles naquela altura, como nós muitas vezes estamos, e muitas vezes trazemos essa cultura para lermos a palavra de Deus. E ficamos e temos o mesmo tipo de reações que os discípulos tiveram. Então, qual é a reação deles? Versículos 10 a 12. Os discípulos lhe disseram: se é essa a condição do homem com respeito à mulher, não convém casar. Mas ele lhes disse: nem todos podem aceitar essa condição, mas somente aqueles a quem isso é concedido, porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, aceite. Vamos orar e depois vamos mergulhar então no nosso texto. Senhor Deus, te damos graças pela tua palavra. Te damos graças pelo Espírito que usa a palavra para aplicá-la ao nosso coração, para glorificarmos o Pai. Então, Senhor, pedimos-te que neste momento possas fazer esse trabalho, Senhor.
Traz a cada um de nós, com as suas necessidades diferentes, aquilo que é preciso, Senhor, para que te amemos mais o nosso próximo, para que vivamos mais e melhor uma vida que te honra, Deus. No nome de Jesus. Amém. Então, Jesus tirou as bases populares para a possibilidade do divórcio e os discípulos têm uma reação. O que é que eles dizem? Então, se é assim, se é para julgar nessas regras, se é para seguir esses termos, então é melhor nem casar. É melhor nem casar. É melhor não casar do que correr o risco de ter uma vida ao lado de alguém que seja infeliz. Okay? Porque antes eles podiam se divorciar por qualquer motivo. E até pelo facto de a esposa que amou a comida podiam se divorciar. E isto não é brincadeira, isto é verdade. Okay? Ao ponto do que a coisa chegou. Isso não passava, obviamente, de uma desculpa para querer um divórcio. Então, os discípulos disseram, é melhor não casar. Eles ficaram assustados com a resposta de Jesus. Eles perceberam que era uma coisa demasiado séria para ser tomada de ânimo leve. E o casamento é demasiado sério para ser tomado de ânimo leve. Okay? O casamento não deve ser tomado de ânimo leve. Por outro lado, a afirmação deles revela um sentimento neles próprios. O quê? Egoísmo. Egoísmo. Eles não queriam correr o risco de passar uma vida ao lado de alguém que os fizesse infelizes. Eles estavam a pensar em quem? Neles próprios. Neles próprios. Então, uma afirmação como a deles acaba por afirmar que a pessoa não está disposta a se sacrificar, a fazer concessões, a dar perdão, a ser ferido, porque no casamento é-se ferido, um pelo outro, porque há pecado. É-se ferido. Não há disposição para se doar sacrificialmente. E como nós já vimos, o casamento não deve ser autocentrado, deve ser na direção do outro. Então os discípulos optaram pela via mais fácil, e esta é a via que a sociedade tem optado. Vamos nos juntar. Se não der certo, separamos. E até há gente que prefere viver junto antes para ver se vai dar certo, para depois então casar. É sempre a opção mais fácil. Os discípulos aqui optaram a opção mais fácil. Eles disseram, é melhor viver sozinho, é melhor não casar, é melhor ter uma vida solteira. E aí Jesus, uma vez mais, na especialidade dele, ele vai estragar os planos dos discípulos. Ele vai lhes dizer que a vida celibatária, a vida solteira, não é para todos. É um dom, é algo que Deus concede a alguém. Então Jesus vai falar de eunucos. O que é que era um eunuco? O eunuco era uma pessoa, era um guarda que cuidava do harém do rei. Okay? Eram os guardas do harém das mulheres do rei. Então esses homens eram castrados. Eram os eunucos. E Jesus fala de 3 tipos de eunucos. Aqueles que nasceram assim, ou seja, pessoas que nascem com algum problema de incapacitação de terem relacionamentos sexuais. Então Jesus está a falar desses. Em segundo, aqueles que foram feitos eunucos, ou seja, aqueles que foram castrados, como no caso dessas pessoas, que eu falei ainda agora. E o terceiro, aqueles que se fazem eunucos no sentido figurado. Okay? Aqueles que optam por não se casarem a fim de viverem para o reino de Deus. Que é aquilo que Jesus diz aí. E Jesus, a partir daqui, ele está basicamente a dizer 2 coisas. Que é o que nós vamos ver. Essas 2 coisas. E as suas respectivas implicações. A primeira coisa que Jesus está a dizer é que ser solteiro é um presente de Deus. Ser solteiro é um dom de Deus, uma dádiva. Ser solteiro faz também parte dos planos de Deus. Não é nenhum imprevisto alguém ficar solteiro em relação aos planos de Deus. Ok? Agora, não foi só Jesus que afirmou isso, foi Paulo também que afirmou. E eu peço-vos que abram, porque esta passagem é importante, em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios 7, versículo 1. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relação com a mulher. Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher o seu marido. O marido cumpre a sua responsabilidade conjugal para com a mulher e do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos enganeis um ao outro. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo e só por algum tempo. Paulo está a falar de absterem-se de terem relações sexuais, a fim de vos consagrardes à oração.
Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Todavia, digo isso como concessão e não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu estou. Mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, uns de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição em que eu estou. Ou seja, Paulo é solteiro. Mas se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. Outras versões dizem, é melhor casar do que abrasar. Então, por meio deste texto, percebemos que Paulo era solteiro e que Paulo recomenda a vida de solteiro. Agora, isto também tem um contexto que é Corinto e a cultura greco-romana, muito depravada, com muita imoralidade sexual. Então tem esse contexto. Agora, o que nós percebemos por esse texto, mas também por causa daquilo que Jesus disse, é que só por se ser solteiro, ou por se ser solteiro, isso não significa que seja algo incomum. Não é uma aberração. Pode ser uma coisa que não acontece com tanta frequência, a maior parte das pessoas casam-se, mas ser-se solteiro não é uma aberração. Ser-se solteiro não é uma aberração. E nesta passagem nós percebemos que o ser solteiro e o casar-se têm ambos aspectos positivos e também aspectos negativos. Um não é superior ao outro. Quem é casado não é superior a quem não é casado. Os casais não são superiores aos solteiros. Tanto que Paulo tem o desejo que haja outras pessoas que estejam na mesma condição em que ele está. E Paulo reconhece que muitos solteiros lutam com desejos sexuais e por isso então ele vai incentivar a que, em vez de caírem na imoralidade, que se casem. E este texto deixa claro também que tudo o que seja relacionado a uma vida sexual deve ser vivido em que contexto? Dentro do casamento. Não há espaço para qualquer intimidade sexual fora do casamento. O relacionamento sexual visa o prazer do outro. E Paulo vai dizer isto, que o corpo do marido pertence a quem? À esposa. A da esposa pertence ao marido. E isto fala-nos no que? Isto fala que nós devemos procurar é satisfazer as necessidades do outro. E não estar a exigir que o outro venha em minha direção. Porque se ambos cumprirem este papel de irem um em direção ao outro, então ambos acabarão por estar satisfeitos. Então cada um deve ir em direção ao outro. O relacionamento sexual, contrariamente àquilo que a cultura atual apresenta, não é autocentrada, mas é centrada no outro. É para satisfazer o outro. Agora, naturalmente que essa não é a única razão para alguém casar. Mas é uma boa razão, segundo aquilo que Paulo mostra aqui. E a verdade é que uma boa parte daqueles que estão aqui presentes encontram-se nesta condição civil. Solteiros, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Nós temos vários solteiros na nossa comunidade. Temos ou não temos? Ok? Seja porque nunca tiveram ninguém, seja porque nunca casaram, seja porque se divorciaram, seja porque ficaram viúvos, nós temos vários solteiros aqui no nosso meio. Ou seja, aqueles que estão em vistas de casar, mas ainda estão no período de noivado, que estão com esse compromisso de quererem casar. Agora, nós vemos que na nossa sociedade existe pressão para se ter alguém, mas há alguns, nós vemos aqui neste texto, que Deus deu esse dom. Deus deu o dom da vida solteira, do celibato. Não é uma habilidade super espiritual e às vezes por causa do catolicismo romano pensa-se que o ser-se solteiro traz consigo uma super espiritualidade, uma mística, e por isso é melhor então dedicar-se inteiramente a uma vida monástica, uma vida ascética, porque aí eu vou ser super espiritual e eu vou ser mais próximo de Deus. Não é. Não é uma habilidade super espiritual em que se consegue resistir aos relacionamentos sexuais ou ao casamento. Okay? Quem é solteiro também se pode sentir atração pelo outro. Okay? O que é então o dom da vida solteira? O que é o dom da vida solteira? O que é o dom do celibato? E agora vou dar a definição. É o reconhecimento de que Deus deu a alguns o dom do celibato por um tempo ou para a vida toda. Ok? Por um tempo ou para a vida toda. Pode ser só por uma época. Pode ser uma fase. Não quer dizer que seja para a vida toda, mas também pode ser para a vida toda. E o dom, e nós temos que entender isto, é mais do que uma classificação de estado civil. É uma coisa que Deus dá, é algo que Deus dá. E os dons que Deus dá é para o benefício do seu povo. Então há que compreender isto aqui. É para o benefício do seu povo.
E por isso deve ser vivido com contentamento. O solteiro é alguém que deve viver o seu estado civil com contentamento, seja temporariamente ou seja de forma permanente. Então eu quero te encorajar nesta manhã, se tu que estás solteiro, não é necessariamente porque és a última escolha de toda a gente. Ok? Não é porque és a última escolha de toda a gente. Ou porque te faltam determinadas qualidades de beleza, ou de inteligência, ou de caráter. Será grave se for por falta de caráter. Ok? Será grave se for por falta de caráter. Há pessoas que vão ficando deixadas para trás porque nos seus relacionamentos que vão tendo, vão pondo cá para fora coisas que têm que ser transformadas no seu caráter. Mas a parte disso, tu podes estar, não sendo este o caso, sem ninguém, porque Deus, neste momento, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, quer que estejas sem ninguém. É um dom. Faz parte daquilo que Deus tem para ti. Agora, nós, os casados, temos de ter cuidado para não colocarmos uma pressão indevida sobre aqueles que não são casados. Porque às vezes há essas perguntas que são feitas. Então, nunca mais arranjas alguém? Então, estás sozinho? Então, vais ficar para ti ou vais ficar para tia? Nós às vezes podemos estar a magoar o coração de alguém. Podemos estar a magoar o coração de alguém. Então, temos que ter cuidado com as brincadeiras que fazemos, com as perguntas que fazemos sobre isso. Pode ser uma fase temporária na tua vida, então não entres em desespero. Okay? Ninguém entra em desespero porque pode ser uma fase temporária na vida. Um dia podes vir encontrar alguém. Mas também pode ser o facto de que Deus tenha algo melhor para ti estando sozinho, estando solteiro. E os motivos podem ser vários, ok? Podes não ter arranjado ninguém até agora. Pode ser uma opção face a uma orientação sexual para o mesmo sexo, ok? Pode haver pessoas que têm esta inclinação para o mesmo sexo e por isso se abstêm de qualquer relacionamento com quem quer que seja, optam por uma vida de celibato. Pode ser por te quereres dedicar a outras coisas, em especial ao reino de Deus, mas já vamos falar sobre isso mais à frente. Agora, seja qual for o motivo que te leve a estar solteiro, deves viver essa fase da tua vida com contentamento. Com contentamento. E aqui aplica-se aquele texto de Paulo que muitos sabem de cor. Ele diz assim em Filipenses 4, 11-13, não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está a dizer que sabe estar contente em qualquer circunstância, sendo na abundância, sendo na escassez. Sendo no casamento, sendo na vida solteira. Porque a base do contentamento não está naquilo que se tem, mas está onde? Está em Deus. Isto leva-nos ao segundo ponto. Ao segundo ponto. A tua verdadeira identidade está acima do teu estado civil. A tua verdadeira identidade está acima do teu estado civil. E é isto que Jesus quer dizer em segundo lugar. É que quem seguir o caminho de uma vida solteira não o pode fazer com uma perspectiva egoísta de modo a ter uma vida facilitada, fugindo das dificuldades que uma vida de casamento traz, mas a sua vida de solteira para ser vivida para quê? Para o reino de Deus, para a glória de Deus. Uma vida consagrada, dedicada a Deus com todas as suas implicações. Então, ser solteiro tem como objetivo receber esse dom de Deus, receber essa dádiva de Deus, tem como objetivo consagrar-se ao reino de Deus. E que podemos reduzir isso aí nos dois principais mandamentos, que são amar a Deus e amar o nosso próximo. Amor vertical e amor horizontal. E depois Jesus disse, quem puder aceitar isto, que aceite. Ou seja, o que Jesus está a dizer é, se pensas que por teres uma vida solteira vais fugir ao casamento por causa daquilo que representa o casamento nestes termos daquilo que a Bíblia apresenta, para ter uma vida facilitada, estás muito enganado. Porque aquilo que é esperado de ti não é que tenhas uma vida cristã egoísta, mas é que tenhas uma vida sacrificial em prol do reino de Deus. Agora, isto não quer dizer que quem é casado não se dedica ao reino de Deus. Quem é casado também se dedica ao reino de Deus. E Deus junta essas duas pessoas para exatamente elas potenciarem o seu serviço no reino de Deus. Mas nós já falámos sobre casamento. Seja qual for a tua condição civil, seja qual for o teu estado civil, todos nós, eu e tu, somos chamados a vivermos para o reino de Deus, a vivermos para crescermos no amor a Deus e para crescermos no amor ao nosso próximo. Seja casados ou solteiros. Isto porquê?
E aqui eu chego a um ponto muito importante. Isto porque aquilo que mais deve definir a identidade de um cristão não é o seu estado civil, mas é o facto de ser cristão, de ele ser filho de Deus. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo, que é onde se resumem todos os mandamentos, é para todos, solteiros e casados. Porque um casado, um solteiro, acima de tudo, ele é filho de Deus. E Paulo diz em Gálatas 3, 26 a 28, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo. E podemos acrescentar, não há casado nem solteiro, porque todos sois um em Cristo. Então, a identidade de alguém, acima de tudo, deve ser definida por aquilo que Deus diz que esse alguém é. Mais do que em qualquer outra coisa. O problema está em que quando as coisas do mundo, experiências de vida, abusos que foram sofridos, quando uma etnia, quando a família, quando a educação, quando o trabalho, quando rótulos da psicologia, quando o Estado civil são mais importantes e influentes na definição do que eu sou, do que aquilo que Deus diz que eu sou. E aí está o problema. E aí temos um problema de identidade. A Escritura deve ser a principal influência da identidade de um cristão. Qual é o destino final máximo de cada cristão? Romanos 8, 28 e 29. Qual é o destino final máximo? Ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Toda e qualquer forma da pessoa se definir, e ela mesma tem de ser vista por meio desta lente fundamental. Ser conformado à imagem de Jesus. Qualquer outra oferta que possam fazer para a definição da identidade, para a satisfação, para a realização pessoal, para uma felicidade plena, qualquer outra coisa é um chão movo disso. E é um engano, é uma ilusão. Promete dar coisas que nunca vai dar. No Éden foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles quiseram definir a sua identidade a partir do poder que eles poderiam ter para determinar a sua própria vida. Eles quiseram ser independentes de Deus, buscar a sua identidade longe de Deus. O que quer dizer Éden? Prazer. O Éden era o jardim do prazer. Era o jardim do prazer por vários motivos. Pelo facto de não existir pecados, do relacionamento ser perfeito, por toda a criação que estava disponível diante deles. Mas acima de todas as coisas, o Éden é o jardim do prazer porque Deus caminhava com o homem. Deus passeava com Adão e Eva ao virar do dia. E isso é que define o facto do jardim, do Éden ser o jardim do prazer. A identidade do homem está no seu relacionamento com Deus. E Adão e Eva quiseram quebrar esse relacionamento com Deus para irem buscar a sua identidade noutras coisas. E é por isso que Deus vai logo prometer no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, o resgatador da identidade, Jesus Cristo, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E quando alguém se converte, quando alguém é alcançado pela graça de Cristo, o que é que começa? Que processo é que começa aí? Uma restauração da imagem que foi distorcida por causa do pecado, porque a imagem do homem, a imagem de Deus no homem, continua presente no homem, mas ela é distorcida a vários níveis por causa da queda, por causa do pecado. E aquilo que acontece quando alguém chega à salvação é o processo da santificação, que nada mais é do que restaurar essa imagem que foi distorcida, a imagem de Deus. Quem é a imagem visível do Deus invisível? Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos a ser conformados à imagem de Jesus. Jesus amou de forma perfeita o Pai e o próximo. Então, a nossa conformação à imagem de Jesus, que é a restauração dessa imagem de Deus que foi perdida, resume-se em crescermos em amar a Deus e amar ao próximo. Tudo vai ter aí. Tudo vai ter sempre aí. Essa é a imagem de Deus em nós restaurada. E é isso que vai acontecer no final. 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, que nada mais é
do que dizer amaremos a Deus da forma como não conseguimos amar agora. Amaremos a Deus sem qualquer interferência do pecado. Amaremos a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana e amaremos ao nosso próximo como a nós mesmos. Esta é a restauração da imagem de Deus em nós. Porquê? E aqui trazemos a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo num relacionamento de amor entre eles. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. E a criação do homem acontece exatamente neste transbordar do amor que sai da Trindade, que transborda e cria o homem. Cria o homem para quê? Cria o homem para o homem ser receptáculo deste amor, para o homem receber amor que sai da Trindade. E o homem encontra o seu propósito de vida aí no amor que recebe de Deus, mas o homem é também criado para devolver esse amor a Deus e amar a Deus. E ao receber este amor de Deus e ao dar este amor a Deus, esse amor também vai para aqueles que estão à sua volta. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster vai perguntar, passa a redundância, porquê é que nós fomos criados, porquê é que o homem foi criado? O homem foi criado para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. E isto nada mais é, desculpem sublinhar sempre isto, mas esta é uma tónica que vai ser sempre repetida para entrar na nossa cabeça. Isto nada mais é do que amar a Deus e amar ao nosso próximo. Amar a Deus e amar ao nosso próximo. E esta é a grande oferta que nos é feita. Todas as outras ofertas para definir a nossa identidade vão ser sempre insuficientes. Vão ser sempre insuficientes. Só quem se rende plenamente a Cristo, quem reconhece que tem buscado identidade noutros lugares que não em Deus, colocando a sua fé na confiança, colocando a sua confiança em Deus, quem for buscar noutros lugares não vai encontrar. Só em Cristo irá encontrar a verdadeira identidade, aquilo que o preenche, aquilo que lhe dá a felicidade permanente. Então a caminhada cristã passa a ser esta absorção, esta imersão. E nós quando tivemos os batismos no início do mês de junho, nós falámos sobre este texto, de que nós fomos mergulhados em Cristo. Então a caminhada cristã é esta absorção, é este mergulho, é esta imersão completa na pessoa de Cristo, no Evangelho. No crescimento da autorrenúncia, da autossatisfação, no crescimento do doarmos-nos a Deus e do doarmos àquele que está à nossa volta. Isto é santificação. Santificação não é uma lista de coisas para fazer ou deixar de fazer. Santificação não é só deixar de ter inveja, não é só não roubar, não é só ferir o outro, deixar de ferir o outro com palavras. E isso pode ser uma lista de coisas que nós fazemos, mas isso tudo deve ser alimentado por aquilo que de facto é a base para tudo isso que é o amor. Porque quem ama não inveja, porque quem ama não maltrata o outro com palavras, etc, etc. Então a santidade começa no amor. Então é exatamente este movimento de amor de dentro para fora que define tudo na vida da pessoa. Ok? E é este ponto central que eu quero que retenham daqui. Porque isto vai influenciar tudo mais. É este movimento de amar de dentro para fora que vai definir todas as outras coisas. O casamento, a vida solteira, o trabalho, a vida em igreja, tudo. É receber este amor de Deus e transbordar este amor, tanto para Deus como para quem está à volta. Então, ter esta identidade, segundo a identidade que a Escritura pede de nós, é fazer este movimento de amor. É fazer este movimento de amor. Quem tem de definir a tua identidade, quem tu és, como tu te vês, é Cristo e aquilo que a palavra de Deus diz. Mas às vezes são outras coisas que definem a tua identidade. O ambiente familiar em que tu cresceste, que pode não ter sido o melhor, e define, e tem definido a tua identidade. O trabalho em que tu estás, que leva-te a sentir coisas de determinadas maneiras, que por consequência leva-te a ter pensamentos também de determinadas maneiras que te levam a ações que não deverias de ter. Por vezes, aquilo que nós sentimos determina nós permitimos que determine a nossa identidade. Sentimos ansiedade, sentimos angústia, podemos sentir inutilidade. Pessoas que se calhar hoje se encontram reformadas podem correr o risco, a tentação de definir a sua identidade como sendo pessoas inúteis. Não são pessoas inúteis. Não são. Ou o estar doente
pode ser um fator que muitas vezes define a identidade de alguém, mas a identidade de alguém vai além destas circunstâncias. A palavra diz que tu és alguém que és amado incondicionalmente por Deus e que és chamado a amar da mesma forma, tanto a Deus como ao próximo. Agora, isto não quer dizer que algumas dessas coisas que eu referi, trabalho, a família, o estado civil de alguém, não sejam bênçãos da parte de Deus e não possam dar alegria também. E não sejam cooperantes na identidade de quem nós somos. A questão é, qual é o alicerce da nossa identidade e depois todas as outras coisas que também contribuem para a nossa identidade, mas na base desse alicerce. Por isso, em relação ao trabalho, tu que és solteiro, aproveita a vantagem da liberdade que tens para criar uma carreira estável. Agora, um dia podes vir a casar e isso torna-se mais complicado. Aproveita para estudares. Enquanto não casas, aproveita para estudares. Mas atenção, há aqueles que namoram e há aqueles que são noivos, não fiquem a atrasar o casamento uma eternidade. Por causa de carreira estável, por causa da formação académica. Porque às vezes há namoros que duram 4, 5, 6, 7 e 8 anos e de forma geral não é saudável. De forma geral não é saudável. Então, casem. Para casar não é preciso ter uma casa paga, não é preciso de ter todos os móveis lançados, os últimos móveis do IKEA, basta ter um colchão no chão, um frigorífico e um fogão. Mais alguma coisa? Bom, e gás, e água, o frigorífico. E está bom, não precisa de mais nada. Precisa de mais alguma coisa. O problema é que nós vivemos numa sociedade que nos quer fazer engolir de que nós precisamos de viver num determinado nível. E acabamos por trocar e inverter aquilo que de facto vai ser bênção para nós. E casamento para nós é mais bênção do que é condição de vida, do que é estilo de vida. Ok? Por isso, há aqueles que estão noivos, aqueles que namoram, não demorem para casar. Casem logo de uma vez por todas. Mas antes, venham falar comigo. Ok, mas estas coisas de carreira profissional, a vida académica é mais difícil quando se está casado. Ao mesmo tempo, se tens estado solteiro, se és solteiro, o trabalho deve ser secundário em relação à vida espiritual. Porque às vezes é esse perigo. A pessoa solteira dedica-se tanto à sua carreira profissional ou aos seus estudos, que a vida em comunidade, em igreja, e a sua vida de serviço ao Senhor acaba por ficar para segundo plano. Por isso, toma atenção nessa parte. Não permitas que o teu trabalho atrapalhe o teu crescimento espiritual ao te afastar de uma membresia saudável e ativa na vida da igreja. Ok? Solteiros, não se afastem de uma membresia saudável da igreja. Em relação ao aspecto família, sendo solteiro ou casado, qualquer um, és chamado a honrar os teus pais e a servi-los e a servir em amor as pessoas da tua família. Ok? Agora, temos família, além da família de sangue, temos uma família que é a igreja. Por isso, solteiros, não se relacionem apenas com solteiros. Procurem se relacionar com famílias também. Um dia vocês podem vir a casar, ok? E é importante verem uma dinâmica familiar cristã. Como funciona uma família cristã? Aproximem-se de famílias, para serem discipulados por famílias, para aprenderem com as famílias, para verem coisas para seguir, para verem outras coisas que se calhar não vão seguir, mas aproximem-se de famílias. Então juntem-se a famílias, aproxima de pessoas que possam ser os teus pais na fé. Em relação à sexualidade, que é uma bênção que Deus dá à humanidade, nós falamos disso, mas nós vivemos numa sociedade altamente sexualizada, altamente erotizada. E muitos de nós aqui podem estar a passar lutas concretas e difíceis com esta área sexual. Existe muita pressão da sociedade, existe pressão dos colegas da escola, pressão dos colegas da universidade, do trabalho, de amigos e às vezes até da própria família, em que aquele que é virgem é visto como uma aberração. É visto como uma aberração. E a sociedade pressiona. E essa pressão acontece de várias formas. Não é só pessoas, mas é por aquilo que nós vemos nas séries e nos filmes. É por aquilo que nós vemos nos meios de comunicação. Existe esta pressão constante da sexualidade. Porque aquilo que interessa numa perspectiva hedonista da sociedade é ter prazer, é eu me satisfazer. E então há pressão nessa área. Se é uma área em que tu tens tido lutas e estatisticamente os homens nesta área têm mais lutas
do que as mulheres, mas as mulheres também têm, portanto, não pensem que não é para vocês, mas muitos homens travam esta luta. E muitas vezes uma luta contra a pornografia. E as estatísticas vão dizer que as estatísticas são muito, muito altas. Muito altas. Por isso, se é uma área em que tu tens tido lutas, procura um círculo de pessoas da igreja que sejam de confiança, que sejam maduras. No início vai ser muito, muito esquisito. Vai ser constrangedor abrir o coração. Mas depois vão ver que vai ser uma bênção. Caminhar ao lado de pessoas com quem se abre o coração, a quem prestamos contas, pessoas maduras na fé que nos levam constantemente a Cristo para vencer essa luta. Ser cuidadoso em relação às tentações que vêm a ti ao quereres ter uma vida sexual pura. Todo o cristão é chamado a ter uma vida sexual pura. Por isso, quem tem isso como alvo, vai ser alvo de Satanás. Vai ser alvo das tentações. A própria carne vai fervilhar. Vai ferver. Então o diabo tem noção dessa luta e vai querer com que tu caias nessa área. Então, não te isoles. Okay? Relacionamentos são fundamentais. Não podemos ceder ao isolamento. Rodeia-te de pessoas, não te entregues ao ócio. Diz o ditado popular, como é que é? Mente vazia é a oficina do diabo. Okay? O ócio nunca é bom. Provérbios condena o ócio. A preguiça, se quiserem podem ler um livro do pastor de uma boa parte daquela ala ali, que é 6 sermões contra a preguiça. Fala exatamente sobre a preguiça à luz da palavra. Então, não te isoles. Não te isoles. Luta contra a pornografia, aqueles que lutam contra ela. E luta contra um namoro impuro, daqueles que namoram. Luta contra um namoro impuro. Não deem espaço para que a tentação sequer surja. Não se ponham a jeito, porque às vezes há situações em que a gente se pode pôr a jeito. E quem namorou sabe como isso acontece. Ficar sozinho, permitir determinado contacto físico. Então, cortem com tudo aquilo que conduza à impureza no relacionamento. Cortem o contacto físico que leve ao desejo de algo mais. Para que acender um fósforo se não vamos acender uma lareira? Okay? A lareira só pode ser acesa no casamento. Então não vale a pena acender o fósforo antes. E quem diz isto é Cantares. Cantares diz, não acordem o amor antes do tempo. E está a referir-se exatamente a essa questão, a essa área. Ok? E aqueles que têm um passado sexual ativo, seja por já terem tido relacionamento com alguém, seja por causa de pornografia, eu quero te lembrar que o sangue de Jesus perdoa todos os teus pecados. E muitas vezes esta é uma área que faz com que as pessoas sintam culpa e sejam esmagadas pela vergonha. Sejam esmagadas pela culpa. E depois a tendência de alguém que vive preso pela culpa qual é? É se isolar. É dizer, porque é que eu vou ter com Deus? Isto é uma hipocrisia. Afinal eu estou sempre a cair. Afinal eu estou sempre a deixar Deus mal. Porquê é que então eu vou agora orar novamente? Porquê é que eu vou então ler a palavra novamente? Porquê é que eu vou estar com os meus irmãos? Não permitas que esse pensamento se instale. O sangue de Jesus perdoa todos os teus pecados, do passado, do presente e do futuro. Agora, isto não é um convite a baixar os braços nessa luta. Isso é um convite a levantar os braços para essa luta. Se não estás a conseguir lidar com a culpa por causa de um passado assim, ou do presente assim, ou se neste momento a tua luta existe nesta área, procura ajuda. Procura ajuda. Vem falar com algum de nós, dos pastores, com algum irmão maduro, de confiança, procura ajuda. Não fiques a travar essa luta sozinho. Não deixes que nada atrapalhe a tua vida solteira de consagração a Deus e de entrega e de serviço em prol do reino de Deus. Vamos ver só alguns aspectos positivos do ser solteiro segundo Paulo, e que está também no capítulo 7, mas uns versículos mais à frente, versículos 28 a 35. Coríntios 7, 1 de Coríntios 7, 28 a 35. Diz assim, mas se te casares não pecaste, e se uma virgem se casar também não pecou. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena,
e eu gostaria de poupar-vos. Irmão, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher vivam como se não tivessem, ou seja, de forma diligente, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que usam as coisas deste mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. Pois quero que estejais livres de preocupação. Quem não é casado ocupa-se das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar a sua mulher, e fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar o marido. E digo isso para vosso benefício, não para vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Paulo está a dizer que quem é casado tem mais preocupações. Tem mais cuidados em relação à família, em relação à esposa, em relação aos filhos. Quando comparadas a vida da pessoa casada e a vida da pessoa solteira, a da pessoa solteira tem mais liberdade para se preocupar com as coisas de Deus. Quando nós nos casamos, nós ganhamos novas e pesadas responsabilidades, cheias de bênçãos, como já vimos outra vez, cheias de privilégios, mas também lutas diárias que acompanham o casamento. Porque nós estamos casados com alguém que é o quê? Que é pecador. Salvo pela graça, mas com uma velha natureza. E esse alguém com quem nós estamos casados é casado com alguém, nós, que também somos pecadores. E isso dificulta muitas vezes o relacionamento. Mas é para o nosso aperfeiçoamento, é para a nossa santidade. A simples tarefa de ir à igreja com filhos é uma tarefa complicada, não é, Flávio? É uma tarefa complicada. Não é como antes, em que, por exemplo, era só marido e mulher, ou melhor ainda, quando se era só solteiro, porque aí sai-se e está tranquilo. Agora, quando é o casal, um tem que às vezes esperar pelo outro e às vezes há tensões ali de stress. Então, a própria dinâmica do ir à igreja já é uma tarefa mais complicada. Quando uma criança adoece, por exemplo, o trabalho e a participação na vida da igreja também fica limitada. Há outras responsabilidades. A prioridade número 1 do marido é a esposa, da esposa é o marido e a seguir é os filhos. Já quem não é casado não tem estas responsabilidades. Okay? Então há certos cuidados que quem não é casado não tem. É isto que Paulo está a dizer neste texto. E Paulo termina o texto da mesma forma que Jesus terminou. Usa o teu tempo para investir no teu amor a Deus e no teu amor ao próximo. Por isso aproveita, se estás solteiro, aproveita para te aproximares mais de Deus. Que Ele seja o teu principal investimento, não seja a carreira profissional, não seja a tua carreira académica, mas seja Deus o teu principal investimento, porque Ele é o único motivo que te pode dar plena satisfação de vida, plena alegria. Então estuda a palavra. Solteiros, estudem a palavra, leiam a Bíblia várias vezes de capa a capa. Leiam várias vezes, aproveitem este momento das vossas vidas. Leiam livros. É mais fácil ler livros antes de casar do que depois de casar. Ok? É. Porque aí nós disputamos atenções. Por um lado queremos os livros, mas depois há uma mulher que nos chama para dar atenção a ela. Ok? Então aproveitem para ler bons livros cristãos. Aproveitem para estarem mais presentes nas reuniões da igreja, em tudo aquilo que houver, misturem-se com a igreja, nos relacionamentos da igreja. Missões, aproveitem para fazer missões, viagens de curta duração, viagens de longa duração, façam missões, envolvam-se no serviço do reino, envolvam-se em trabalho voluntário, trabalho social na nossa cidade, na nossa comunidade, para ser sal, para ser luz. E invistam o vosso tempo essencialmente a fazer o quê? Estas coisas todas têm em comum o quê? Amar a Deus e amar aqueles que estão à nossa volta. Solteiro ou casado, a tua vida tem que ser uma vida de consagração e de amor ao próximo. Só que entre o solteiro e o casado apenas muda uma coisa, o palco em que as coisas acontecem. O palco principal nos casados, o cônjuge, os filhos. O palco principal do serviço e do amor do solteiro, todas as pessoas que estão à sua volta, a sua igreja, os seus colegas de trabalho, os seus amigos, os seus familiares. É aí que vais encontrar a tua identidade. Esse é o segredo para vencer qualquer insatisfação, qualquer murmuração, qualquer descontentamento com a vida solteira. É doando sem amor. Doando sem amor. Porque uma das maiores dificuldades da vida de solteiro é o sentir-se sozinho.
é o sentir-se sozinho. E eu sei que há pessoas aqui solteiras que se sentem sozinhas. Mas este sentir sozinho, esta solidão, traz algumas mentiras com ela. Uma das mentiras é, se estou sozinho, então é porque deve haver algum problema comigo. Não deixes que essa mentira se instale na tua cabeça. Não deixes que o facto de estar sozinho seja o termómetro daquilo que avalia a tua dignidade e a tua pessoa. Outra mentira que o estar sozinho pode trazer: Deus não está a cuidar de mim. Deus não está a cuidar de mim. É uma mentira. E para enfrentar essa mentira, procura anotar, faz uma lista de todas as coisas que Deus tem manifestado o seu cuidado na tua vida. Faz uma lista das coisas práticas do teu dia-a-dia, de como Deus tem cuidado de ti. Outra mentira: ninguém sabe como eu me sinto, como é a minha solidão diária. Ninguém sabe aquilo por que eu estou a passar. Ok? Esse era o sentimento de Elias quando estava lá na caverna, quando ele fugiu. Ele dizia, eu sou o único. E o que é que Deus lhe mostrou? Que ele não era o único. Como ele, havia outros 7.000. Como tu, há outras pessoas aqui nesta comunidade que também estão sozinhas. Outra mentira: vou ficar sozinho para sempre. Não sabes. Pode ser esse o plano de Deus para ti, mas não sabes. Deus pode trazer alguém. Qual é o ponto? Confiar nos planos de Deus. Descansar nos planos de Deus. E última mentira: se eu fosse casado, eu não me sentiria só. Se eu fosse casado, eu não me sentiria só. Quantos são os maridos ou as esposas que se sentem sós no seu casamento? Há maridos e esposas que, embora estando casados, sentem solidão no casamento. E este é um fenómeno que acontece. Então, estar casado não é sinónimo de se ter um companheiro de facto para a vida. Deus traz-te boas notícias para esta área da tua vida. É possível ter contentamento, mesmo estando sozinho. Satisfação, mesmo apesar das circunstâncias em que estás. Agora, isso não quer dizer que vamos passar pelas circunstâncias indiferentes. Isso não quer dizer que a solidão muitas vezes não mexa connosco. Mas Deus nos dá os recursos para estarmos contentes nele. Qual é o segredo do contentamento? Como sentir realizado em qualquer circunstância da vida, não só nesta, mas em qualquer outra circunstância da vida. Paulo era solteiro e ele sabia estar contente. Paulo estava satisfeito. Como? Ele fortalecia-se em Cristo. Agora, não é algo que eu e tu podemos fabricar por nós próprios. Nós temos de diariamente, e esta é uma luta que tem que ser travada constantemente, diariamente, nós temos de diariamente nos lançar a Cristo. Diariamente. O Espírito dele, se nós somos filhos de Deus, vai trabalhar o nosso coração. Lembrem-se, Jesus, qual era o estado civil de Jesus? Solteiro. E Jesus viveu isso com contentamento ou descontentamento? Com contentamento. E agora isso não quer dizer que Jesus passasse indiferente às coisas pelas quais ele sofria na vida. Hebreus vai nos dizer: convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2, 17 e 18. Jesus fez-se como um de nós. Jesus sofreu tentações como um de nós. Jesus foi solteiro como muitos de vocês aqui são. E qual é a boa notícia? O mesmo Espírito de Cristo está onde agora? Nos filhos de Deus. E é por meio de Cristo que é possível viver uma vida solteira contente e satisfeita. Jesus foi abandonado por todos. Jesus soube o que era solidão. Mas Jesus encontrou aquilo que de facto alimentava a sua vida. A base da identidade de Jesus, ele vai dizer: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Por outras palavras, a minha comida é amar a Deus e amar ao próximo, porque a vontade de Deus para nós é esta. Porque estes são os 2 grandes mandamentos. E esta é a fonte do contentamento. A fonte do contentamento é o amor. É o amor. O amor que nós recebemos de Deus, o amor que nós devolvemos a Deus e que nós damos a quem está à nossa volta. Uma vida com propósito, uma vida plena, uma vida feliz, é uma vida que se define e que cresce neste amor. Imaginem uma igreja onde cada casal se edifica mutuamente, instruem os filhos nos caminhos do Senhor, em que esse casal é uma bênção para todos aqueles que estão à sua volta, em que aquilo que Deus vai trabalhando dentro do casal transborda para a sua volta. Imagina uma igreja onde cada casal é assim. Mas imaginem também uma igreja
onde os solteiros não vivem vidas centradas em si mesmos, mas se consagram à vida em igreja, a Deus, à sociedade, no amor ao próximo. É uma igreja que marca a diferença na sociedade. Uma sociedade que nos chama a viver para nós mesmos. Então não desperdices a tua vida. Se és solteiro, não desperdices a tua vida com o que é periférico. Investe naquilo que de facto importa. Investe. Investe em Deus. Investe no teu serviço ao próximo. É aí que vais encontrar o propósito da tua vida. E quem é casado também. Quem é casado também. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças pela tua palavra. Te damos graças porque o teu amor nos alcançou. Foi derramada a Trindade em nossa direção. E, Senhor, ajuda-nos a amar-te. Ajuda-nos a amar quem está à nossa volta. Ajuda-nos a usar todas as bênçãos que tu nos dás para o crescimento nesse amor. Ajuda-nos a usar o nosso trabalho para amar a ti e a quem está à nossa volta. Ajuda-nos a amar os nossos recursos, a usar os nossos recursos financeiros para amarmos a ti e aquele que está à nossa volta. Ajuda-nos a usar os nossos talentos. Ajuda-nos a usar o nosso tempo. Ajuda-nos a usar o nosso casamento. Ajuda-nos a usar a nossa vida solteira para crescer nesse amor a ti e no amor ao próximo, Senhor. E eu rogo-te por todos os solteiros aqui nesta manhã. Dá-lhes contentamento em ti. Senhor, se sentem solidão e se têm sido dominados por essa solidão, que eles encontrem em ti o consolo daquele que é chamado a estar conosco para sempre, todos os dias da nossa vida, até à consumação dos séculos. E que se dediquem a uma vida de entrega ao próximo. E aí não haverá solidão. Senhor, rogamos-te pelos solteiros para que entendam que se estão assim neste momento, seja temporária, seja permanentemente, é um dom teu, faz parte dos teus planos, a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E todas as coisas que tu trazes à nossa vida cooperam em conjunto para o nosso bem. Para quê? Para sermos conformes à imagem do Filho. Para crescermos no amor a ti e ao próximo. Senhor, ajuda cada solteiro a ter uma vida sexual pura também. No meio desta sociedade que tanto pressiona. Senhor, ajuda, como tu próprio disseste lá no Sermão do Monte, a, se for preciso, tomar decisões radicais na nossa vida para não pecarmos mais sexualmente. Ajuda-nos a cortar as mãos e os olhos que forem necessários, Senhor. Ajuda-nos a desenvolver um coração que é mais apaixonado por ti do que por qualquer outra coisa. Ajuda, Senhor, e abençoa os casais, os noivos, os namorados, Senhor, que se guardem, que fujam da imoralidade, que fujam da impureza, Senhor. Que procurem dedicar o tempo em que ainda não estão casados a transformarem o seu caráter. Que possam crescer o mais possível à tua imagem, para que depois, quando viverem juntos, não carreguem consigo coisas que já podiam ser sido resolvidas lá atrás, Senhor. E, Senhor, que procurem se casar, Senhor, que não procrastinem essa decisão, Senhor. Que não adiem essa decisão por motivos que não sejam motivos de ordem maior, Senhor. Rogamos-te pelos casais. Abençoa os casamentos, como já temos orado aqui. Mas também a nós que somos casados, ajuda-nos a acolher aqueles que não são. Ajuda-nos a cuidar, ajuda-nos a discipular, ajuda-nos a trazer para perto. Senhor, que não permitamos que ninguém aqui da igreja, que ninguém da nossa comunidade viva uma vida sozinha. Que ninguém viva uma vida sozinha. Que nós não sejamos uma comunidade desse género. Que sejamos família e que abracemos aqueles que estão sozinhos, Senhor Jesus. Para que eles sejam potenciados para também acolherem outros e amarem e se dedicarem ao serviço ao próximo, Senhor. Obrigado pela tua palavra e ajuda-nos a ser esta comunidade do reino, conforme aquilo ouvimos nesta manhã. No nome de Jesus. Amém.